Olá, que alegria estar na sua companhia, começando a partir de agora o programa Vida em Foco aqui na TV Evangelizar, transmitindo para todo o Brasil via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos trazer vários assuntos interessantes aqui para você, a começar de dentro da fé católica. O que são os sacramentais, qual o papel deles, qual a importância na vida dos fiéis católicos. Então eu vou conversar sobre esse tema com o meu primeiro convidado, o Padre Tiago Polonha, que vem da paróquia Nossa Senhora da Visitação em Curitiba. Também vamos ter dicas de quais são produtos que são de alguma forma amigos do meio ambiente, ou seja, fazer uma melhor escolha na proteção do meio ambiente. E dicas bem práticas para você que quer se desestressar para poder curtir melhor o teu fim de semana, descansar de fato, porque muitas vezes isso é um problema. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Nós começamos falando sobre os sacramentais. Você vai aprender o que são, o que está incluído nessa palavra, qual o papel, qual a importância, como que a gente deve lidar com esses objetos de devoção. Seja muito bem-vindo, Padre Tiago, tudo bem? Boa tarde, obrigado, tudo bem sim. Graças a Deus, que bom tê-lo aqui com a gente, viu? Deixou a sua paróquia um pouquinho da visitação para falar com o Brasil inteiro aqui sobre os sacramentais. Opa, sempre bom poder falar um pouquinho da nossa fé, né? Poder partilhar um pouco. Padre, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Que até nós preparamos para o pessoal em casa ver. Mas tem muito mais, né? Eu queria que o senhor desse assim... O senhor não, né? Você que é bem jovem, né, padre? Foi mais por hábito. Uhum. Que você desse uma explicação, o que são os sacramentais, para a gente identificar na nossa fé. Uhum. Então, na nossa fé católica, nós temos os sacramentos. Eu acho que todo mundo que é católico estuda na catequese, sabe, conhece os 7 sacramentos. Uhum. E os sacramentos, eles são aqueles 7 sinais da graça de Deus. Uhum. É a graça que acontece, é a graça eficaz. Que é o batismo, a comunhão, tá? A crisma, a confissão, o próprio Espírito Santo que age, tá. É eficaz. Isso acontece, é sacramento, a graça. Né? Tá. Esses são os sacramentos. Tá. E aí, além disso, nós não vivemos somente com esses 7 sacramentos, nós temos toda uma vivência de dia a dia, vivemos a nossa fé no dia a dia. E os sacramentais são os sinais que nos lembram a nossa vivência de fé. Aqui nos sinais que nós temos como exemplo aqui na mesa tem a água benta, por exemplo. Uhum. A água benta é um sinal sacramental. O padre abençoa. O sinal do batismo, por exemplo, e nós usamos no nosso dia a dia. Tá, então, os sacramentais. Então eu não vou remeter ela tem alguma relação, o sacramental, com o sacramento ou não? Então, o sacramento é a graça de Deus acontecendo. Tá. Os sacramentais é a nossa preparação de fé para poder participar dos sacramentos. É a nossa vivência no nosso dia a dia. Uhum. Por exemplo, o batismo. A criança batizada com 2, 3 meses. Mas logo que a criança nasce, mesmo antes de nascer, tem uma bênção especial para a mulher grávida. A bênção antes do parto. A bênção para a criança depois do parto, mas antes do batismo. Isso já é sacramental. Já é uma preparação espiritual para o sacramento que nós recebemos. Entendi. E o sinal da água benta, principalmente, esse sinal sacramental, principalmente por causa disso. Porque nos lembra aquele batismo, nos lembra a graça que nós recebemos do Senhor. Não é a graça em si, mas é algo que nos leva para receber a graça de Deus. Entendi. Então deixa eu fazer uma pergunta com relação ao terço, que a gente tem aqui o terço, né, de São Pio, porque é ano de São Pio na obra, tem a coroa das lágrimas. Mas, por exemplo, eu já estudei algumas histórias sobre o Santo Terço. Claro, manifestação de fé, né? Que tinha, por exemplo, tinha um rei, acho que era Afonso XI o nome do rei. Uhum. Ele só carregava o sacramental. Ele carregava um bem grandão no cinto dele, assim. Só que ele não rezava, mas ele usava para mostrar para todos os exércitos que ele tinha, de que era para eles rezarem. Então ele incentivava. Só que ele não rezava. E daí ele teve uma experiência de quase morte. E daí o relato é que quando ele chegou diante do juízo, ele apresentou
apresentou-se diante de Jesus e estava sendo condenado. E veio Nossa Senhora e pegou o terço dele, que ele carregava, e todos os terços que foram rezados pela influência dele, e colocou numa balança. E pesou muito mais os terços, né? E daí ele... Conhece essa história, né, padre? Não conhecia. Não conhecia? Aí ele volta, ele tem uma segunda chance e Nossa Senhora fala assim, então agora você vai rezar, né? E daí, a partir desse momento, ele reza o terço. E daí, por que eu perguntei? Porque o sacramental, você falou que não é a graça em si. Mas ele tem algum tipo de bênção, algum tipo de, sei lá, até de poder por esta fé? Como aconteceu nessa história que eu contei? Então, a questão do sacramental, ele é isso que nos leva até o sacramento, é a graça, a busca dessa graça. Nós não podemos confundir com amuleto. Em muitos lugares por aí tem um amuleto, tá, né? Um amuleto é aquele sinal que vai me defender de alguma coisa. Filme de terror costuma usar muito nossos sinais sagrados como amuleto para defender contra aquele mal, né? Mas ele tem sentido enquanto nos leva à fé. Essa história, você contando, eu imaginando isso. Ele não rezava, mas ele deu testemunho e levou outras pessoas a rezar. Ele levou a fé, por isso então, talvez a segunda chance foi por isso, pelo testemunho, mas a nossa salvação nós temos que buscar a cada dia. O sacramental é isso, é a nossa busca. A própria bênção, as bênçãos são sacramentais, a bênção do alimento, a bênção que nós fazemos quando sentamos à mesa, quando acordamos, quando vamos dormir, tudo isso é sacramental da igreja também. Fez sentido. Padre Tiago, então, por exemplo, se usasse esse terço como um colar, só se tiver a fé, só se for uma questão de fé, mas não como um adorno, não pode ser usado. Como que é visto isso? Não, ele é um sinal de fé. Muita gente não tem fé e acaba usando somente como um sinal de moda. Não vai produzir graça nenhuma. Ele não tem a graça em si. A nossa vivência que produz a graça. Né? Tem que rezar, meu filho. Exatamente. O negócio é rezar, né, padre? A cruz também é um sacramental. Sim, porque a cruz, inclusive, a gente adora na Sexta-feira Santa, né? Não a cruz em si como o material, o objeto, né? Sim. Mas a cruz remetendo à cruz de Cristo. Porque é a Sexta-feira Santa, é por causa do ambiente, da forma como acontece. A nossa adoração sempre é a Deus, sim, nada além de Deus. E naquele momento Deus está morto na cruz, o sangue de Deus está na cruz. Estamos adorando aquele sangue que nos salvou, mas o próprio Deus ali, não o objeto em si. Por isso na Sexta-feira Santa. Por isso que tem que sempre ser o sacramental dentro da fé católica para ele fazer esse sentido. Isso. E ele pode estar presente nas liturgias, como as bênçãos, bênção de casamento, bênção de família, as capelas, como tem aqui a capelinha, as velas que acendemos. Mas ele também está presente na devoção pessoal, né? E é muito interessante a gente pensar nesse caso de devoção aqui no nosso Brasil, porque nós temos um Brasil muito grande. E na história do nosso país foi muito diferente. Nós aqui do Sul, viemos muita colônia da Europa, inclusive até hoje aqui em Curitiba, que nós estamos, separado por bairro, o bairro dos poloneses, o bairro dos italianos. Sim. Então, éramos colônias e a gente vinha da Europa, as colônias, e vinha a sua igreja e trazia o seu padre e fazia o seu costume. E em muitos lugares do Brasil não era assim. O povo foi evangelizado. Pegar no norte, onde tinha a grande maioria dos indígenas, chegaram os europeus e vamos impor nossa fé. Então, muita devoção pessoal surgiu disso. Tem a igreja que veio lá, mas o nosso jeito que já era da nossa terra. E aí veio muitas devoções que também são hoje tido como sacramentais. As próprias devoções. Sim. Lá em Goiás tem aquela caminhada do fogaréu, que depois tem a bênção, tem a presença grande da comunidade. Isso tudo é um sacramental. Algo que nos leva... A caminhada é um sacramental. Isso. Peregrinações, ida em santuários, tudo isso é sacramental porque nos leva até a fé. Então, sacramental sempre é um caminho para chegar aos sacramentos. Interessante, interessante. Bom, então, o que a gente não tem aqui, que também é um sacramental, é o escapulário, né? Sim, o escapulário, ele é reconhecido como uma relíquia de Nossa Senhora. Nossa Senhora entregou um pedaço de sua roupa, né? Além de ser um sacramental, uma relíquia de Nossa Senhora. Isso, as relíquias em si todas também são tidas como sacramentais. Tudo que é da nossa fé, que não faz parte dos sacramentos, mas que nos ajuda na fé, a igreja reconhece como sacramental. Tá, então, nesse caso, tem que ser abençoado pelo sacerdote todos os sacramentais ou não? Então, sim,
os objetos têm que ser abençoados, mas as nossas bênçãos também. A mãe que abençoa o filho. A gente está perdendo muito essa prática hoje em dia. Isso também é um sacramental. A mãe que gerou vida, Deus que é da vida. Sim. Então, um pai e uma mãe que geram uma vida é um sinal de Deus. A bênção mais forte é deles. Uma mãe e um pai que rezam, que abençoam seus filhos, também é um sacramental que nos ajuda na nossa fé. Que legal. A água que nós colocamos no rádio para ser abençoado pelo padre também é um sacramental. A diferença do sacramento e sacramental também é isso. O sacramento eu tenho que estar presente para receber a graça. O sacramental não. O Espírito Santo está agindo e eu tenho que estar ali. O sacramental, ele chega até nós. Assistir uma bênção do Papa na televisão, eu estou recebendo aquela bênção. É algo que atravessa mesmo os locais que a gente está. Que legal. Que interessante essa informação tua, padre. E seria muito interessante se nós voltássemos a praticar isso. Pais abençoando seus filhos. A gente pensa, quando era criança, a gente brincava muito, aquela água que a avó coloca na rádio para abençoar. E hoje em dia, quem que está colocando água? Quando as nossas avós vão partindo, vão saindo desse mundo, nossa geração vai perdendo algo que é tão belo da nossa fé, da nossa devoção, que é nosso e que não é antilitúrgico, ajuda nós a buscarmos a liturgia. Sim. A vida da igreja, nós vamos perdendo muito disso. Verdade. Ainda bem que aqui na TV Evangelizar você consegue abençoar, né? Que tem direto a bênção dos padres aqui. Vou pedir para fazer depois, inclusive, já aproveitar que está aqui, padre. Sim. Mais uma pergunta, com relação ao descarte, né? Então, arrebentou um terço, um escapulário, como que a pessoa deve proceder por ser um sacramental? A bênção é feita num terço, o terço completo. Na hora que eu arrebento o terço, eu perco algumas bolinhas, não tem problema a gente poder descartar. Não jogar no lixo comum, mas talvez triturar, terminar uma imagem que quebra. Geralmente acontece muito isso. As pessoas ficam perdidas. Quebrou a cabeça de Nossa Senhora, agora o que eu faço com a imagem? Termina de quebrar. Faz aquele pó, joga aquele pó na terra, no jardim, fora. Não descartar totalmente inteiro como porque foi um sacramental, recebeu uma bênção ali, mas não está mais sendo útil para a minha fé, não está mais ajudando na minha fé. Então o jeito de descartar é isso, é tentar se desfazer completamente daquilo. E quem não tem coragem de quebrar a imagem? Que tem isso, né, padre? Então, leva para a igreja ou não? Vai levar para a igreja, mas quem receber na igreja vai ter que fazer a mesma coisa. Vai quebrar. Se é possível restaurar, é possível manter, deve se manter, claro, é possível. Nas imagens na igreja, principalmente, a liturgia pede que não seja usado imagens de gesso, que seja de madeira, que seja de outro material que não quebre tão fácil. Pode ser até de borracha, né? Hoje em dia tem. Pode ser. Tem. Que legal. Mas não tem problema. Ninguém vai para o inferno porque quebrou uma imagem, derrubou, passou o gato em cima da mesa e derrubou a imagem. Não tem problema. Não é pecado a gente perder isso. Ele é sinal que ajuda na nossa fé. Mas é a fé que é o principal. A nossa fé que conta. E não é pecado se nós acontecermos isso. Claro, nós vamos sentir tristes, vamos ficar chateados, porque é um sinal sagrado para nós. Sim. O sacramental tem esse dom de se tornar um sinal sagrado, mas é um sinal. Sim. Não é o sagrado em si. Muito bem. Padre, então pode dar uma bênção para quem está em casa. Lembra que a bênção chega até você, chega em água, chega nas pessoas, chega em quem, né, da sua família, né? Com certeza. E é muito bom a gente poder resgatar essa devoção, poder trazer de volta esses sinais para a nossa vida, sinais que nos aproximam de Deus. Quer ficar em pé, Padre? Nossa casa e nossos lares, que a gente possa fazer isso sempre. E pedindo a bênção a todos os lares, a todos vocês que nos acompanham, para as nossas casas, para a nossa família, invocando a presença de um Deus que é todo-poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus, que é nosso Pai, que conhece o nosso coração, derrame sobre cada um de nós, hoje e sempre, a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Tiago. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Obrigado. Aqui, especialmente no programa Vida em Foco. Obrigada. Obrigado. A gente sai para um intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre aqueles produtos que são
mais protetores, preservadores do meio ambiente. Então volte comigo para você pegar essas dicas e a gente sai com imagens de Marabá, no estado do Pará, canal 20.1. Padroeiro é São Félix de Valois ou simplesmente São Félix. Já eu volto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E estamos próximos da 11ª Festa da Misericórdia, que vai acontecer aqui na cidade de Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar é Preciso, no próximo domingo, dia 7 de abril, o dia todo com muita oração, com muito louvor, missas, orações, adorações, pregações, desde as 7 horas da manhã. Então eu queria convidar você a acessar o nosso site lá no padrereginaldomanzotti.org.br para você ver toda a programação completa. Eu cito para você aqui o tema deste ano, que é Jesus misericordioso, confio em ti. E essa festa é sempre realizada no primeiro domingo após a Páscoa e traz exatamente Nosso Senhor vivo, porque se na Páscoa a gente fez aquela procissão com Nosso Senhor morto, agora que ele é vivo, a gente também sai pelas ruas de Curitiba, é um momento lindíssimo. Todos os fiéis saem com velas já no entardecer, quase noite, 7 horas da noite, e as ruas de Curitiba ficam todas iluminadas. É muito bonito esse momento, que é o último momento do dia. Então, nós terminamos a programação com a adoração ao Santíssimo, a Santa Missa e esta procissão de velas de Jesus Misericordioso. É a Festa da Misericórdia, 11º ano já, e você participa conosco e acompanha tudo aqui na TV Evangelizar. Então, se programe, tá? E venha com a gente. Agora a gente vai falar sobre produtos, né, que podem ser amigos do meio ambiente de alguma forma. Fazer escolhas melhores é sempre bom, né? Ter mais consciência. Então, Letícia, seja muito bem-vinda, viu? Letícia Estela Cavicchiolo Espíndola é bióloga pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, mestre em botânica também, né? Pela mesma instituição, e atualmente é responsável pelo Centro de Educação Ambiental do Colégio Nossa Senhora Medianeira. Seja bem-vinda, viu? Olá, Carol, muito obrigada. Obrigada Agradeço a você. o convite e também essa oportunidade de entrar na casa de tantas pessoas com esse assunto tão importante, né? Sim. Muitas pessoas têm essa consciência ambiental, mas também têm dúvidas, né? Sim. Porque, afinal de contas, vivemos num mundo cheio de produtos. Sim. Agora, quando a gente fala um produto ecologicamente correto, nós estamos falando de alguma categoria específica ou ela é bem ampla? Ela é bem ampla e está crescendo. Tá. Existe uma tendência mundial, na verdade, produção maior desses produtos. Pela demanda, as pessoas estão mais conscientes e procuram realmente deixar um impacto mais positivo. E hoje em dia elas percebem que uma escolha simples, desde você escolher uma fruta, uma laranja, pode ter um impacto, né? Quando você vê um alimento que é importado, você já pensa, puxa, levou uma distância muito longa, muito combustível, ele vai ter um impacto, vai soltar muito gás carbônico na atmosfera. Então a gente está falando de uma consciência ambiental, não é só pensar em produto químico e na indústria, a gente está falando mesmo de produção. Tudo, até de cosméticos, frutas, tudo roupas. isso. Ah, entendi. E o que é levado em consideração? Você falou da questão da distância, então é o frete, a forma como é produzido, a distribuição, tudo isso entra nessa ecologia. Sim, de maneira geral, assim, o que mais importa é se ele vai liberar muito gás carbônico na sua produção ou no seu transporte. Isso é um impacto muito grande. Nós estamos vivendo mudanças intensas, né? Sim. Tempestades muito bruscas, como a gente não via antes, inundações, que afetam principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, pensar ecologicamente não é pensar só em si, é pensar no outro. É pensar também num cuidado com a criação de Deus. Então eu não penso só mais em mim, não sou mais egoísta. Agora eu penso, posso consumir, mas de uma maneira que nesse ambiente... Melhor, né? Mais inteligente de alguma forma, né? Exato, mais inteligente com menos impacto. Legal. Letícia, e a gente pode citar alguns exemplos ou tem como o consumidor identificar isso? Acredito que em alguns casos sim, né?
Sim, existe. Hoje em dia é muito comum ter os selos de orgânicos. Essa é uma ótima opção. Tá. Existem muitas instituições confiáveis. Caso fique na dúvida, hoje a gente tem na mão o celular, né? Você pode ver, fazer uma pesquisa rápida e ver se aquele selo realmente é confiável ou não. Se o produto é biodegradável, existem opções, por exemplo, para limpeza, que são biodegradáveis e muitas pessoas então sempre desconhecem. que é biodegradável, ele vai estar escrito ou não? Sim, geralmente Já é sim. uma legislação. A única ressalva é que existem, por exemplo, sacolas que são ditas biodegradáveis, aquelas de mercado. Mas quando você vai olhar, ela tem o número do plástico que ela é produzida, o número 2. Então ela não é bem biodegradável, então ela é uma mistura de alguma coisa que degrada junto com o plástico. Qual que é o problema dessa mistura? Ele vai sumir dos olhos, mas não no ambiente. Vai virar um microplástico. E daí ele pode acumular na cadeia alimentar. Ele é difícil de ser degradado por micro-organismos. Ele não é compostável. Nesse caso, é mais interessante, muitos mercados têm, né? Uma caixa, você trazer uma caixa de papelão que está ali, traz os seus produtos nessa caixa, ou traz a sua sacolinha ecobag, uma sacola de tecido. E deixar de usar esse plástico de um único uso. Esse é o grande problema. Ah, tá. Então esse que você está falando é o plástico que tem o número 2 identificado. E às vezes é só olhando para saber, né? Sim. Mas mesmo que não seja essa sacolinha, não seja a oxibiodegradável, que a gente chama, seja só uma sacolinha de plástico, muitas vezes a gente vai usar uma vez só. E a gente tem que se perguntar, vai tomar um cafezinho, aquele único copinho, eu vou usar uma única vez. Por segundos eu usei, ele vai ficar séculos no ambiente. Não existe uma forma diferente. Por isso que muitas pessoas hoje usam as suas próprias canecas, levam para o seu ambiente de trabalho. Entendi. Então por exemplo, essa mudança de atitude do próprio consumidor é que vai estimular também essa mudança comercial, digamos. Isso. Ela começa do consumidor. E agora, como o consumidor ele está globalizado, ele tem acesso a informações também melhores. Por isso que existe uma pressão por uma busca de produtos que informem de fato se ele realmente tem um impacto positivo. E tem como agora você verificar com outras pessoas, com fóruns. Então, aos poucos, as pessoas começam a fazer uma pressão, não por um produto que pareça sustentável, mas que seja de fato. Né? Tá, isso explica eu percebi algumas mudanças no Brasil, não vi muito ainda, mas no exterior as embalagens vindo mais com papel do que com plástico. Tem a ver com isso? Existe, sim. Essa é uma tendência muito grande. A gente tem aqui no Brasil um lugar próximo, por exemplo, Bombinhas, né? Santa Catarina, ali tem alguns pontos que já aboliram vender com plástico. Então você vai numa farmácia comprar um medicamento, ele vem numa sacolinha de papel. Vai fazer a mesma função, mas é mais reciclável ou compostável, tem um impacto muito pequeno. Entendi. E também existe uma outra coisa quando você vai comprar algo que é produzido localmente. Quanto mais próximo de onde você está, mais onde você vai consumir, melhor. Você também fortalece as pequenas famílias, os pequenos produtores que dependem daquele produto. Isso também, não tem como você falar de ecologia sem falar de social também. Tá, e você mencionou o orgânico no começo. O orgânico não necessariamente é produzido por uma família próxima, ou também? Geralmente é. Geralmente a maioria dos nossos orgânicos, assim, em grande maioria mesmo, que a gente está falando, são de pequenos ou médios produtores próximos. Aqui no caso de Curitiba, por exemplo, a gente tem uma grande rede de produtores em Mandirituba. E eles trocam entre si para ficar todos com bastante biodiversidade, bastante tipos de nutrientes, né, para oferecer nas suas feiras. E o produto orgânico ele é muito importante para o ambiente e para a sociedade, né, também. Porque ao não ter os defensivos agrícolas, né, aquele nutriente ele não interfere tanto nos seus hormônios. Já existem estudos que os agrotóxicos podem interferir na tireoide, no ovário, né? Então é bem importante você não ter esse produto para a sua saúde. Mas normalmente o que acontece? Qualquer chuva ele lava. Lavando ele vai parar num rio. Pode impactar peixes, sistema de abastecimento de água, acabar com os polinizadores de uma região. Então, quando você está apenas consumindo uma maçã, uma fruta, você também está fazendo um ato de cidadania, um ato ecológico. Então, começa antes do produto em si, começa pelo seu questionamento interno. Quando você olha o produto de outra forma. Ou um batom, por exemplo, existe muito batons que são de cera de carnaúba. Né? Carnaúba aqui é um produto brasileiro, vai ajudar na economia de populações pequenas, ribeirinhas. Então você continua, essa cadeia de atitudes conscientes, ela continua fazendo bem em vários níveis, sociais, ambientais, culturais também. É um assunto assim, uma cadeia bem ampla, né? Pelo jeito. Muito ampla.
Tá. E quem quer saber mais sobre isso? Existe... qual fonte consultar? Existem muitos sites, um portal que eu acho bem interessante, ele chama Terra Cycle, né? Cycle com Y. Isso. Ele te dá ideias, por exemplo, de outras ideias sustentáveis, desde o que se faz quando você tem a embalagem, por exemplo, e quer reciclar, até você encontrar outras fontes de orgânico próximas. Hoje existem muitos lugares, você consegue encontrar até no Instagram produtores de orgânicos próximos, usando até no Google Maps, você consegue encontrar alguns produtores próximos. Então a gente tem um fluxo de informação já bem difuso, né? E quem tem vontade encontra aos pouquinhos essas informações. Mas a pergunta interessante é o seu posicionamento. Por exemplo, vou tomar um chá. Me incomoda muito que eu vejo plástico na caixinha. E daí a caixinha de papelão, daí um outro plastiquinho em volta do sachê. Embalagem, né? É mais fácil você ir comprar a granel. Sim. Você vai tomar o mesmo chá com muito menos impacto. Entendi. Então, esse tipo de atenção e mudança de comportamento. Sim. Tá, nesse sentido, a gente falaria também de reciclagem. Sim. Você, por exemplo, acha importante nas casas, né? Porque acredito que na indústria seja diferente, nas empresas já é outra mentalidade, mas nas casas é importante separar todos os materiais também, ou só o orgânico do reciclável já é suficiente? Separar o orgânico do reciclável já é bastante eficiente, já ajuda muito. Existem ainda a possibilidade, caso você conheça alguma associação de catadores ou de recicláveis próximo da sua casa, e aqui em Curitiba tem vários, existe a possibilidade de você entregar diretamente para eles também. Eu fazia muito isso porque, sendo educadora, sendo professora, eu tinha muito papel que sobrava. Então eu trazia diretamente o papel a eles. Assim ele não tem um transporte tão longo, fica rodando pela cidade até chegar em que vai realmente reciclar. Entendi. Então, quando você tem alguma coisa que você já sabe que é de grande quantidade, pode fazer esse movimento. Curitiba é uma cidade bem diferenciada das demais, a gente tem muita gente consciente e muitos pontos para receber. E acredito que você na sua cidade também dá para procurar, site da prefeitura principalmente, sim, né? Sim. Os pontos de coleta. Que legal. Muito bom. Bom, a gente falou sobre reciclagem, desse impacto. Você falou um pouco daquele produto biodegradável. Isso está indicado geralmente nas embalagens também. Isso. Geralmente tem um selo se ele é biodegradável, né? E a maior parte deles, esse selo é confiável. Caso você fique na dúvida, sempre aproveite o celular, dá uma pesquisadinha ali. O único porém que eu faria realmente é para essa questão da sacola que é oxibiodegradável. Ela some do olhar, mas não do ambiente, né? Ela vira um microplástico. Esse da sacola, não sei como é que a gente está em termos de Brasil ainda. Ela ainda, infelizmente, é bem comum Tem encontrar. Bastante. É bem comum encontrar nas redes de mercado grande. O Paraná tinha uma iniciativa de sacola com cana-de-açúcar, né? Sim, sim. Existem várias outras de amido em geral, né? Então tem até de mandioca, que são... você olhando, parece um plástico mesmo. Parece, Mas só que ele degrada em 6 meses, acho, né? Isso. E daí, quando é esse tipo de biodegradável, ele geralmente já indica que ele também é compostável. Você tem certeza que até mesmo na sua composteira doméstica você poderia destinar. Para o lixo orgânico, então, muito bom. Muito bom, perfeito. Muito bom. Obrigada, Letícia, pela tua presença aqui hoje, viu? Sempre bem-vinda. Próximo bloco, como você vai se desconectar do estresse para aproveitar o seu fim de semana. Boa essa ideia, né? Então vamos sair para o intervalo e a gente sai com as imagens de Arco Verde, em Pernambuco, canal 26.1. Cidade conhecida por ser o berço de alguns dos mais tradicionais grupos de coco de roda, que é um tipo de dança cultural da região. Já eu volto. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. E
está confirmado o Evangelizar é Preciso Recife, 7º ano já com você aí de Recife, Pernambuco. Que alegria poder estar com você. E está chegando, esse mês, no dia 27 de abril, vai ser na Praia do Pina, a partir do meio-dia, o seu compromisso com o Padre Reginaldo Manzotti, toda a equipe, Ministério Evangelizar, para uma tarde muito especial, cheia de bênçãos. Você sabe, Padre Reginaldo sai arrastando multidões pelo Brasil e com muita fé na Evangelizar é Preciso, que é a missão de Padre Reginaldo. Então, esse ano nós levamos o tema Reveste-me da armadura de Deus e o lema O Senhor é meu socorro e nada tenho que temer, de Hebreus capítulo 13, versículo 6. Então você de toda a região de Pernambuco, se programe para estar junto conosco. Obra Evangelizar é Preciso, nesse 7º Evangelizar é Preciso Recife, no dia 27 de abril, a partir então do meio-dia. Chegue cedo, pegue seu lugar, leve sua água, seu banquinho e fique com a gente nesses momentos de muita oração. Agora eu dou dicas para você nesta sexta-feira aproveitar o seu fim de semana, mas antes a gente tem que deixar de lado um pouco o estresse. Tem gente que tem uma rotina tão corrida que se estressa durante a semana e não consegue nem aproveitar o fim de semana. Isso parece até uma loucura, né? Então deixa eu conversar com ele, que é psicólogo, Cliff Stimable, que está aqui para nos dar essas dicas então para o fim de semana. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Obrigada a você, viu? A gente tem dicas práticas, a gente precisaria primeiro entender os motivos desse estresse, ou é algo assim, de repente, mais prático, mais simples? Como que você vê essa desconexão que é tão necessária? Bom, na prática é uma questão um pouco complexa para responder, mas eu acredito que ao desligar da conexão no dia a dia, isso leva a pessoa num equilíbrio de saúde mental. Eu particularmente o que faço? Eu tento desligar do trabalho. Tá. E depois eu faço esporte, escuto música, faço leitura. São dicas muito importantes para a saúde mental. Então, se você falou do esporte, você falou de leitura, é como se a pessoa tivesse mudando completamente de ambiente, virando uma página e esses novos exercícios de rotina, de fim de semana, vão de alguma forma separar aquilo que era responsabilidade de trabalho? É mais ou menos isso? Exatamente. E porque corre um risco que a pessoa leva trabalho no âmbito familiar. Isso faz com que a pessoa não descanse. Tá. Porque o cérebro ainda mantém uma conexão ligada ao trabalho. Mas se a pessoa tem capacidade de se desligar, deixar o celular, o computador ao lado e entra no ambiente da família jogando cartas, fazer um passeio na área livre, isso fortalece a saúde. Entendi. Agora tem um desafio nessa história, né? A maioria das pessoas trabalha conectada hoje. Então, como você falou, muito fácil ir para um fim de semana com o celular, às vezes mensagens chegando do trabalho, vê ali na tela, se preocupa. Como lidar com isso? Tem alguma dica? Então, a dica que eu poderia dar é sempre isso. Quem tem 2 celulares, né, um para o trabalho e um para o contato pessoal, durante o final de semana, deixa o celular na gaveta. Assim se desliga completamente. E outra dica aqui também que me funcionou nos últimos 10 anos no trabalho online, que não levar trabalho num ambiente onde eu vou descansar. Não misturar as coisas. Não misturar. É importante. Isso é muito importante. Porque se você leva um trabalho, no quarto, assim, não consegue desligar. Porque o cérebro ainda mantém ligado com o computador. Entendi. Isso é comprovado cientificamente. Entendi. Tá, e quais que são as consequências da pessoa que não consegue usar o fim de semana para efetivamente se desligar, descansar? Isso vai ter depois algum malefício para ela no próprio rendimento do trabalho?
Exatamente, a pessoa vai entrar no que vem chamado acúmulo de estresse. Isso afeta relacionamento no trabalho, afeta no relacionamento familiar e afeta também a própria pessoa. Não consegue se relacionar consigo mesmo. Nossa, então é bem profundo. É bem complexo mesmo, na questão de trabalho e espaço de lazer. Você, como psicólogo, você acredita que pode haver uma relação até de doenças psicológicas mesmo, né? Se fala tanto de depressão, de ansiedade. Pode ter essa relação de não romper com esse trabalho, pelo menos no fim de semana, e a pessoa, de repente, está numa estafa mental? Pode, de fato, a maioria das pessoas que apresentam um transtorno depressivo, justamente porque não consegue desligar. Porque a pessoa acaba vivendo em dois mundos, o mundo passado e futuro, sem viver o momento presente. Então, quando a pessoa consegue dizer, ok, aqui colocar um limite, não? Isso, um equilíbrio do trabalho e a vida pessoal, faz com que a pessoa vive aqui agora e não se projeta apenas. Cliff, outra pergunta que eu queria te fazer. Eu já li alguma coisa sobre a resiliência, né? De que se a pessoa não consegue se desligar, nem que seja num fim de semana, ela se torna cada vez menos resiliente, ou seja, ela suporta menos as adversidades do trabalho, não só do trabalho, né? Mas assim, da vida, num geral. Você vê isso na tua prática? Bom, na minha vida profissional, encontrei várias pessoas que têm essa dificuldade, não é? Porque a resiliência nos dá essa capacidade de ir além do que está propondo. Né? Mas quando a pessoa chega, ok, trabalha, chega no final de semana, em vez de descansar e continuar trabalhando, embora que não num trabalho físico, mas mental, a pessoa acaba perdendo cada vez mais. Uma vez na minha terra, meu pai sempre fazia um passeio conosco a cavalo, não? Aí sempre ele chegava num certo momento, ele deixava a cavalo um espaço para comer. Ele me falava, nunca deixar chegar no limite. Tem que sempre abastecer. Então, ao descansar o final de semana, você está abastecendo para programar para a próxima semana. Interessante. Nossa, muito interessante fazer essa pausa, né? E hoje eu não sei como que as pessoas, talvez você possa me falar até pelo consultório, né, mesmo? Se hoje as pessoas veem com maus olhos o descanso, porque já vivemos uma época em que você tinha que mostrar sempre que estava trabalhando. Se eu estou descansando, isso não pega bem. Como que hoje as pessoas veem isso? Elas valorizam mais esse descanso e fazem questão de se esforçar nisso? O que eu vejo que aparece no consultório, às vezes a pessoa trabalha, primeiro porque a renda não é suficiente para manter. Sim. Então, não todo mundo tem... Uma necessidade. Exatamente. Não todo mundo tem uma renda que possa ajudar, tem um lazer, não? Mas, por outro lado, também tem uma fuga, o que eu vejo. Tem pessoas que têm conflito familiar e refugia no trabalho. Então, e faz com que a pessoa não valoriza o ambiente familiar, enfocar muito mais no trabalho, isso mais para frente piora a saúde, a vida dele. Então, esta pessoa torna-se mais vulnerável ainda. Então, quando enfrenta a dificuldade, você consegue pausar para olhar nos olhos e dizer, ok, aqui eu preciso melhorar no âmbito familiar. Eu preciso dar o meu filho tudo o que ele precisa, mas se eu não consigo dar o mais importante, que é afeto, atenção, você está acabando destruindo a própria família. Nossa, isso é bem profundo, né? Essa reflexão. E muitas vezes acredito que o próprio estresse seja uma máscara de alguma forma para que essas pessoas não tenham que enfrentar isso, né? Exatamente. Porque hoje o estresse, de fato, é uma doença muito popular. Até os países que antes nunca tinha falado de estresse, hoje, com a tecnologia, com tudo aqui agora, né, já está enfrentando. E algum deles, o pior ainda, que eles não têm nem profissional qualificado para lidar com estresse. Agora, não sei se você vai ter algo específico para isso que eu vou te perguntar, mas quem é mãe, né? Quem tem o trabalho em casa também
e que no fim de semana vai se desligar de algumas coisas, mas talvez o estresse em que esteja vivendo não permite que nem ela desligue, que não curta esse momento com a família. Você mencionou, me chamou a atenção, né, no começo, o esporte, a música, a leitura. E tem pessoas que não vão conseguir viver isso, né, por causa, não sei se da rotina ou da cabeça da pessoa. O que você diria nesses casos? Bom, no caso de uma mãe que tem filho, trabalha e ainda vai em casa continuar trabalhando, eu acho que aqui entra não só a pessoa como indivíduo, mas todo um conjunto familiar. Se o marido possa ajudar a esposa, isso facilita um pouco, né? E se tem filho que pode também ajudar em casa, naquele momento a mãe possa descansar um pouco. Então contar com essa rede de apoio, né? E rede de apoio, não? Porque trabalhar apenas com uma pessoa não é suficiente para manter um equilíbrio da saúde mental, né? Então eu acho que esse equilíbrio não tem uma empatia, tá? Ou uma prosocialidade, não? Que vai além de colocar no lugar do outro, não? Mas fazer com que o outro é capaz de estar na minha posição. Então, o que eu gostaria que outro faça por mim, eu também faço por outro. Isso ajuda no equilíbrio da saúde. E se essa mãe não tiver a rede de apoio, mas ela decidir que, junto com os filhos, ela vai mudar essa rotina de fim de semana, ela vai fazer um esporte, vai levar junto, ela vai escutar música junto, sabe? E mudar a rotina que ela tem com os filhos, você acha que isso já dá um alívio mental? Dá, sim. E, ultimamente eu recebi um caso no meu consultório onde a mãe já chegou com um diagnóstico, né? Eu faço um trabalho, atendo mais de 55 nacionalidades a nível nacional. Que legal. Né? Em vários idiomas, né? E quando a mãe chegou com um diagnóstico que estava com transtorno depressivo, não? Quando eu olhei a vida no dia a dia daquela pessoa, não era um transtorno que poderia dar um medicamento, mas precisar um descanso. Aí o que fiz? Eu aconselhei para tomar um descanso, não tinha como fazer. Eu entrei em contato com a rede, procuramos no final de semana a pessoa descansar. Na semana próxima, o humor mudou completamente. Nossa. Então precisava só descansar. Que legal. Que interessante. Muito obrigada, meu querido, por vir compartilhar com a gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre bem-vindo e que bonito seu trabalho. Obrigado, de acolher Cia. tantos em tantos idiomas. Que bom. Que legal. Obrigado mesmo, Cia. Obrigada a você. Ok. Obrigada a você também pela sua companhia. Continue com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Ótimo fim de semana para você, tá? Nos encontramos na segunda-feira. Fica com Deus.